tema da mensagem eu já ministrei numa terça-feira, não foi completa, ela foi parcial, e eu me senti incomodado, e é pertinente aos dias de hoje. E o tema da mensagem tem droga versus pecado. Será que tem diferença? O que tem a droga em si, o seu domínio, né, do vício, com o pecado, o domínio do pecado. Quero tratar com você, e na introdução eu quero dizer que existe uma diferença muito grande entre ser tentado e ser provado. A tentação, ela tem por finalidade, levar a pessoa a uma derrota. Quando eu sou tentado, eu só sou tentado naquilo que eu gosto. Ninguém é tentado naquilo que não gosta, né? Ninguém é tentado, por exemplo, a comprar uma roupa feia, é? Ai, pastor, você não sabe, estou doente para comprar aquela roupa horrível. Não tem, não. Ser tentado a fazer aquilo que você gosta, né? Jesus teve uma necessidade, ele foi tentado a saciar a necessidade que ele estava tendo. Então a tentação, o final da tentação, a realização da tentação, a prática da tentação nos traz derrota. Isso porque a gente gosta, o corpo está tendencioso a isso. A provação já é diferente. Quando nós somos provados, esta provação nos traz crescimento. Jesus foi provado no deserto, tentado 3 vezes pelo inimigo. Jesus, Deus, em jejum e orando no deserto, foi tentado 3 vezes, né? Foi tentado 3 vezes, mas não foi só a tentação, mas ele estava ali para ser provado. O inimigo viu uma oportunidade de tentação, mas ele estava ali para ser provado. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito para ser provado, para ser tentado ali. E ele resistiu, ele se defendeu com a palavra de Deus. Nós devemos ter conhecimento da palavra de Deus para poder se defender das coisas ruins que o inimigo, aliás, boa para a nossa carne, que o inimigo propõe. Então, a provação, quando se vence, ela nos faz crescer. Toda aprovação traz crescimento. Ai, como eu estou sendo provado, eu não queria estar desse jeito, eu não queria ter perdido isso, mas sempre traz um crescimento. Provação traz crescimento. E vivemos em uma situação que nós vivemos, a questão do pecado, nós vivemos em uma sobriedade. Eu quero explicar para você o que é isso, sobriedade. É algo que eu tenho a tendência de praticar, mas eu vivo numa sobriedade. Eu faço sempre uma comparação com um pé de limão. Quando você planta uma semente de limão, nasce ali o limãozinho, o pé de limão, e você não sabe. Você não viu o fruto dele, não sabe que é limão, mas se você pegar uma folha, independente do tamanho que seja, ele vai, naquela folha, ter o cheiro do fruto. Nós, como nascemos, nós não pecamos ainda, mas vamos pecar algum dia, porque é a tendência nossa, até para que venhamos ter a oportunidade de ter Jesus como nosso Salvador. E ele diz que nós vamos pecar, de certa maneira que ele está à disposição como nosso advogado. Então, meu irmão, você pecou? Procure o advogado, procura Jesus, ele vai te defender. Mas quando ele estiver te defendendo, não continua praticando os mesmos delitos. Porque aí, meu irmão, não vai ter defesa que te salve, não. É condenado. Se eu errei e o meu erro foi acidente, como deve ser na vida do crente, o erro deve ser acidente, deve então ter ali a prática de uma única vez e ver o arrependimento. Eu não vou fazer mais, eu vou pecar outra coisa, involuntariamente. Tem gente que procura uma forma de pecar que a Bíblia defenda, e não vai dar certo. A Bíblia não defende pecado. A Bíblia defende o pecador quando o pecador se arrepende. Amém? E aí, por que eu digo sobriedade? Porque mesmo eu sendo pastor, ou qualquer pessoa que seja mais santa que for, ela está sujeita a um pecado. Qualquer coisa, o inimigo vem, coloca ali algo na nossa frente,
buscando uma forma de fazer com que nós venhamos pecar. O Senhor disse assim, desvie da aparência do mal. Que aparência é essa? É a aparência que eu causo nas pessoas, uma aparência má, e eu também tenho que desviar daquela aparência que me faz mal. Eu tenho que desviar de tudo isso. E eu quero deixar como texto base para essa mensagem o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Mateus 26, 41. A palavra de Deus nos diz que, independente da situação que nós estamos vivendo, Mateus 26, 41 nos ensina que, independente da vida, da condição que eu estou vivendo, eu tenho que estar vigilante. Olha o que diz essa palavra dita por Jesus aí. A palavra diz assim, vigiai e... Não adianta só vigiar, eu estou atento. Além de estar atento, eu tenho um compromisso de estar em conversa com Deus. Eu tenho que estar orando, eu tenho que estar conversando, eu tenho que estar falando com Deus, além de vigiar. Eu tenho que estar vigiando e orando. Para que eu tenho que fazer isso? Para que eu não venha entrar em tentação. Quer ver uma tentação terrível? Pessoas às vezes que não podem, mas ela anda pelo calçadão, ela anda pela cidade e ela passa em frente a um monte de vitrine. Mas você sabe qual em frente a vitrine que uma pessoa que não pode vai parar? Por exemplo, está com diabetes alta. Você sabe onde ela vai parar? Em frente à vitrine de doce. Roda o supermercado todinho, o corredor que ela para é o de doce. Isso até vigiar e orar, irmã. Lê na placa lá, doces, esse corredor 1, 2, corredor 3 eu não posso passar. Vou fugir dessa tentação. Senão eu vou comprar um doce, eu vou comer só um pedacinho. Ou você nunca aconteceu isso com você? Está de regime, vou só um tequinho. Acontece, vigie, ore. Por quê? Porque o pecado vai te pegar, vai me pegar. É só vacilar, ele vai para cima. E o duro é que o inimigo, ele não brinca, como muitos às vezes brincam de ser crente, carrega uma Bíblia, que legal. Você pergunta para ele assim, o que está escrito em Gênesis 1? Eu não cheguei aí ainda. Está na capa. Então, meu irmão, não é só, tem que haver uma prática daquilo. Eu carrego uma Bíblia, mas para que serve a Bíblia? Para defender do cachorro? Não, é para estudar, é para praticar, é para viver a palavra de Deus. E ele continua assim, olha, na segunda parte. Na verdade, o espírito, o meu espírito, o seu espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu caí no pecado do adultério. Por quê? O espírito estava pronto, a carne era fraca. Olha, a palavra de Deus se cumpriu na minha vida. Vai pagar o preço. Queima Jesus, como diz um amigo aí. A carne é fraca, é por isso que eu tenho que vigiar e orar. É por isso que eu tenho que tomar cuidado. Eu quero fazer uma comparação do pecado com o vício. Eu tenho uma formação pela Unesp de Botucatu, onde eu tenho condições técnicas de ter uma casa de recuperação. Eu posso abrir, eu tenho condições para isso, técnica, para fazer essa abertura. E nos estudos todos, em todos os lugares que já fui acompanhando pessoas, eu quero falar com você sobre drogas e vou traçar um paralelo com o pecado. A droga fumada, por exemplo, o crack. A pessoa que usa crack, na primeira tragada que aquela pessoa dá, ela já se torna um viciado no crack. Ela já está dominada pelo vício. Uma tragada no crack, ela chega no cérebro, essa tragada, entre 5 e 10 segundos. Já fez o efeito, está no pico a droga. Ao contrário de outras drogas, que ela demora de 5 a 10 minutos para fazer efeito. As outras drogas, o efeito dela dura cerca de 10 a 20 minutos efeito. O crack, o efeito dela demora 5 minutos. A pessoa que fuma pela primeira vez uma pedra de crack, ela tem uma euforia dentro dela, que ela jamais vai ter essa euforia, esse prazer,
essa realização pela segunda vez. E aí que entra o vício, porque ela fumou uma vez, ela vai querer sempre ter aquela sensação, e aí começa a fumar 1, 2, 3, e vai indo, e acaba com tudo. O crack, ele tem 2 estágios, ao contrário da bebida alcoólica que tem 3. A bebida alcoólica, ela tem 3 estágios. É aquela pessoa introvertida, aquela pessoa que não é brincalhona, ela toma uma bebida alcoólica e ela fica feliz. E muitos até dizem, olha como a bebida deixou essa pessoa legal, começa lá, e pá, que beleza, ela conversa, ela brinca. Esse é o primeiro estágio da bebida. Segundo estágio da bebida, esse primeiro estágio de brincalhão, é o estágio do macaco. Quem fez ou passou pelo AA, sabe do que eu estou falando. Associações de Alcoólatras Anônimos. É o macaco. O segundo veio do leão. Depois que bebe, o cara fica macho valentão. Quer brigar, quer resolver tudo no braço. O terceiro é o pior e o mais difícil de ter retorno. É o do porco. O cara já não toma banho, já dorme na rua, já perde todos os contatos familiares. São esses 3 estágios. O crack é diferente, ele tem 2 estágios apenas. O primeiro estágio é de euforia. Ele começa a gastar pagamento, ele gasta de tudo que ele tem. Enquanto a euforia é legal, mas vai chegar uma época que o domínio da droga aqui na cabeça da pessoa, na parte da frente, ela começa a chegar num ponto que ele não fuma mais para ter a euforia. O cérebro começa a apertar de tal maneira que ele tem por obrigação ou de qualquer jeito de arrumar dinheiro para usar a droga. É um aperto tremendo, ele vai para cima, o inimigo, ele tem essas facilidades, ela é feita praticamente com lixo das drogas. E uma pessoa que começou a usar crack, em uma semana, se ele usar, não for fazer tratamento, ele perde de 8 a 10 quilos em um mês. Perde toda a saúde, porque a droga, ela substitui a comida, substitui o sono, substitui o sexo, substitui tudo que a carne poderia ter de prazer. Ele busca esse prazer somente na droga. Pastor, e o que tem a ver isso com o pecado? Meu irmão, quem pecou uma vez, vai querer pecar sempre. Quem fez coisa errada uma vez, vai procurar fazer sempre. E há uma necessidade de abandonar isso. Deus, em sua palavra, Ele manda eu e você enfrentar o diabo. Enfrenta ele com oração em nome de Jesus, mas Ele pede para que eu e você venha fugir daquilo que pode nos tentar. Porque a carne é fraca. Então eu tenho que fugir desta aparência, eu tenho que fugir disso. Mas você pode dizer nessa noite: eu estou livre porque eu estou em Cristo Jesus. Eu estou livre porque Cristo me libertou. E o duro de tudo isso, meu irmão, que tanto o pecado quanto os vícios não tem cura. Ele foi curado, vírgulas, porque quem está falando não conhece cientificamente o que está dizendo. Por exemplo, aqui na igreja deve ter pessoas que já fumaram por muitos e muitos anos, 10 anos, mas de repente caiu na besteira de dar uma tragada em algum cigarro. Essa pessoa pode dizer: voltou tudo de novo e muito mais forte. O inimigo não brinca, é dependência da carne, porque a carne é fraca. A carne, meu irmão, eu posso ter os bíceps, tríceps, trapézio, tanquinho na barriga. Tanquinho, não Cuba. Tanquinho na barriga. Pode ser o cara bombadão, vai pegar um resfriado. A carne é fraca. A
carne é fraca. Não adianta dizer que você é forte, porque forte nós não somos. Nós somos fortalecidos por Jesus. Nós somos dependentes dele. E eu tenho que viver, e você tem que viver na sobriedade. Não é porque eu sou pastor que eu não sou tentado. Não é só porque eu sou pastor que eu não passo provações. Passa sim, mas temos que ter definido as nossas escolhas. Porque quem sabe aonde quer chegar, não para em qualquer lugar. Quem sabe o que quer, não vai aceitar qualquer coisa. Jesus, quando ele foi para o deserto, ele sabia o que ele queria. O diabo apareceu dando uma solução. Ele falou, não, eu não quero isso não. Ele sabia o que ele queria. Você, eu, nós devemos saber e ter definido o que nós queremos, porque o inimigo vai tentar nos parar no meio dessa caminhada rumo ao céu. Mas você, eu creio, está guardado pelo sangue de Jesus. Não tem cura. Tanto o pecado quanto a droga tem que viver na sobriedade. E para viver numa sobriedade, tem algumas dicas que eu quero dar para você, que serve tanto para o viciado em droga, porque tem famílias aqui, né, na igreja que tem pessoas dependentes. Eu quero dar uma dica para você. E você que às vezes tem escorregado, caído no pecado, às vezes por acidente, outras por safadeza e ser vergonhice, que precisa mudar isso, porque a porta do inferno é larga. Tem algumas coisas que precisam ser mudadas. A primeira coisa, quando se vai buscar alguém numa casa de recuperação, seria importante, quando ele chegasse no seu quarto, o quarto tivesse virado tudo de lugar e pintado de outra cor, para ele entender que ali houve mudança de ambiente. Mudou o lugar. Quando eu e você nós nos convertemos, nós devemos mudar o ambiente que nós frequentamos. Eu tenho que mudar. Se eu ia no barzinho, eu não vou mais no barzinho, porque eu tenho que mudar o meu ambiente. Se eu era dependente de uma cana, de um orvalho de cana, cachaça, eu não posso ir mais no lugar que vende aquilo. Eu estou na sobriedade. Eu posso ser vencido pelos meus desejos. Então eu tenho que mudar o meu ambiente. E aí, no caso da dependência, existe o codependente. Codependente é a família, que às vezes sofre tanto quanto o viciado, até mais às vezes. Por quê? Porque o adultério, por exemplo, quem sofre? A família. O filho, quando se vicia numa droga, quem sofre com isso? A família. A codependência é muito grande. Precisamos nos vigiar como crentes, vigiar o ambiente que eu e você vivemos, porque nós não estamos curados do pecado. Eu posso cair no pecado a qualquer momento. Então eu vivo numa sobriedade e eu tenho que vigiar o ambiente que eu frequento, que eu ando. Outra coisa, o local, para onde eu vou, o lugar que eu trabalho, as amizades que eu tinha. Meu irmão, se você for pego dentro de um carro e tiver 1 quilo de droga lá, você não vai escapar, você vai ser levado. Então toma cuidado com as suas amizades. Você se converteu, você abandonou, abandone as amizades também. Eu estou falando isso porque muitos de nós, às vezes, eu quero citar algo que o saudoso, falecido pastor Lelo disse. Uma jovem da igreja, uma mocinha bonita, de repente nasceu no coração dela de evangelizar um motoqueiro com uma 1100 Kawasaki. Vou evangelizar este homem, ele precisa se converter. Ela andava a pé de ônibus e o cara tinha uma moto 1100 da marca Kawasaki. 3 meses depois ela voltou para a igreja chorando, desesperada. Tinha um cavazaquinho na barriga. Não se preparou, não era o pastor, eu lembro, ele falava assim, olha, ele não está preparado, não vai entrar nessa roubada, a carne é fraca. Ela falou assim, mas a moto é potente. Não seja enganado. Você, nós estamos na sobriedade. Vigia a tua boca, o que você fala. Vigia os teus olhos para onde você olha. Vigia os teus ouvidos para o que você escuta.
viver na sobriedade. O inimigo está aí buscando a quem possa tragar, rugindo como se fosse um leão. Eu estou falando isso para você porque Jesus está às portas, Ele vai voltar já já, e eu quero que você esteja junto comigo na glória. Outra coisa que tem que se afastar: a memória do dependente químico, ela é movida por lembranças. As ruas que um dependente químico ia para comprar a droga, se ele passar nessa rua, ele ativa a memória química. Se ele, na época que usava droga, ele bebia, quando ele beber, memória química vai ser ativada. Se ele ouvia música, quando ele ia buscar droga, ou no lugar que ele ia buscar droga, ou ouvia a música em qualquer lugar, essa música ativa a memória química. Quero falar um negócio para você. Quem nunca namorou que tinha uma música que era tema do seu namoro? Você namorava e tinha uma música lá que quando você ouvia aquela música você tinha vontade de chorar, é muita emoção. Eu lembrava na Chifronese, na Sebastiana. A música, ela tem um poder muito forte, muito grande sobre a pessoa. A música nos faz lembrar de coisas que a memória não guarda, às vezes ali no primeiro estágio. Devemos tomar cuidado com isso. Às vezes, meu irmão, o casamento está beleza, a vida está legal, e aí toca uma música no rádio, você para ouvir e lembra do passado. O passado não existe mais, mas a lembrança está ali. E aí pergunta: o que você está lembrando? O que você parou para olhar? Não, essa música me lembrava quando eu namorava. Falou para a esposa. Vai ser um prazer visitar o seu velório. Cuidado com o que acontece. É por isso, meu irmão, que eu oriento. Você se converteu, você vive no mundo, mas você não é mais do mundo. Você está aqui nesse lugar porque o Senhor ainda quer te usar para fazer alguma coisa para Ele. Porque se não tivesse mais nada para a gente fazer, Deus nos recolhia. Quando a gente está pronto, o Senhor nos recolhe, nos leva embora. É tempo. O Senhor permite, dá um tempo para ver o que eu vou fazer. Se eu não faço nada, Deus vai tomar alguma providência. Deus vai permitir algum problema para que eu venha me consertar, para que eu venha atentar que Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e quer controlar, quer direcionar a nossa vida na direção que nós vamos ser abençoados. Algum dia alguém falou para mim assim: mas Jesus é amor. Eu falei para ele: realmente, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Deus é tão bom que escolhe, você, eu, nós, Jesus, Deus é tão bom que eu e você podemos escolher o que fazer. Mas Deus é tão justo também que nós vamos ser obrigados a colher daquilo que nós plantamos, daquilo que nós fizemos. Ai, pastor, eu fiz um negócio errado lá atrás, olha aí, olha que eu estou pagando. Eu estava empregado e fui lá e comprei um produto lá, ocupando quase 100% do meu salário, porque a minha esposa trabalhava. E aí ela foi mandada embora. E agora o que eu faço? Não tem receita para isso, meu irmão. Ou devolve o produto, porque vai pagar o preço. A gente é muito de imediato. A gente quer alguma coisa, vai na loja, compra em 50 pagamentos. Quem nunca comprou um armário na loja, aquele armário que você mudar de lugar ele desmonta sozinho, parece quebra-cabeça. Você vai lá e compra aquele armário em 22 parcelas, 24 parcelas. Quando chega na 12ª, o armário cai à porta. E essa época de chuva, ele encostado na parede, você vê que a porta não fecha mais, porque ele está assim no fundo, ó. Pensar no que está fazendo. Meu irmão, o Senhor, para fazer a terra, sendo Deus, Ele fez em 6 dias. Nós às vezes fazemos muitas coisas sem pensar na consequência.
sem pensar no que pode acontecer depois. Pense nisso, olha para a tua vida. Não pense na vida do vizinho, não. Pensa, a palavra está sendo para você. Se fosse para o vizinho, ele estava aqui. Pensa na sua vida, traz essa palavra para a tua realidade. Só voltando a tomar isso. Fuja da aparência do mal. Quem quer, nós vivemos numa questão de pecado, nós vivemos com pecado iminente, batendo na nossa porta todos os dias, batendo na televisão. Meu irmão, tem um Big Boss aí, pula esse canal, meu irmão, vai assistir qualquer outra coisa, põe desenho, que não seja pica-pau, esse negócio violento, vai jogar quebra-cabeça, jogo da velha, vai fazer, não para nesses canais, isso aí vai te trazer coisas ruins. Você vai ver, meu irmão, quantas vezes o casal, a esposa está dormindo, eu vou falar algo aqui que é interessante, a esposa está dormindo, o marido fica assistindo porcaria e depois vai lá bulir com a mulher, porque ficou vendo coisa errada. Internet é muito bom, meu irmão, mas vigia, nós estamos numa sobriedade do pecado, não vamos arriscar perder sua família. A droga, nós acabamos de falar que o crack fica 5 minutos somente de euforia, depois cai na depressão. E quantas pessoas não procuram 5 minutos de alegria, um beijo escondido, um sexo escondido, e depois fica com peso na consciência, quando tem consciência, né? Quando não tem, marca dia para fazer de novo. Sobriedade. Deus está vendo tudo isso, meu irmão e minha irmã. Ele vai vir buscar uma igreja que tem lutado para ser santa, uma igreja que tem lutado contra os problemas. Meu irmão, ninguém está aqui isento de tentação. Nós vamos ser tentados sim. Jesus foi tentado, eu e você vamos ser tentados, vamos ser provados como Jó foi provado, mas nós vamos vencer, porque o Senhor nos diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, quer dizer que eu e você vamos vencer também. Se a gente pudesse dar uma oportunidade, alguém poderia até dizer assim, pastor, essa semana apareceu diante de mim um Brad Pitt, e eu estava com aquele Fusca 1600 rebaixado em casa. Ou ao contrário, apareceu ali uma Angelina Jolie e eu estou com aquela Kombi em casa. Pensa bem no que você está fazendo. Pensa bem na consequência que o inimigo está propondo. O negócio, a aparência é boa, mas a consequência pode ser muito ruim. Em tudo, meu irmão. Jesus está para voltar. E olha, nós vamos estar sendo provados. Os vasos vão estar sendo provados para saber. Um dia você disse, eu te amo, Senhor, eu quero te seguir. O inimigo está entrando na tua frente. Você vai ter que seguir ele? Você quer seguir? Então passa por essas provações. E o Senhor diz, tenha bom ânimo, não desista, eu estou contigo, eu sou onipresente, eu sou onisciente, eu sou onipotente, Ele está aqui em todo lugar, Ele vai te ajudar, você não está sozinho, eu não estou sozinho. E mais do que o Senhor se dizer que está presente, onde estiver 2 ou mais ou 3, existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus, esse último habita dentro de mim, dentro de você. Deus está dentro de mim, dentro de você. A autoridade de Deus está na sua vida. Você tem Deus dentro de mim, dentro de você. Nós temos esse Deus. Às vezes está aqui. É que às vezes, meu irmão, nós entulhamos tantas coisas em cima de Deus, que a gente não consegue sentir Deus. E eu quero dizer para você, eu creio que nesses dias, Deus vai se manifestar através da tua vida, Ele vai te usar grandiosamente. E eu creio que essa sobriedade, tudo que nós falamos aqui, vai cair por terra. Eu queria ler um último versículo com você, Mateus 5, 29 e o 30.
Deus sabia que o pecado ele é voraz. Deus sabia que o pecado é agressivo, que ele é insistente. Até porque ele insistiu 3 vezes com Jesus, estando em jejum. Mas tem alguma atitude que aqui o Senhor nos diz que nós devemos fazer quando nós cometemos pecados. Eu espero que você esteja preparado para ouvir. Olha o que diz Mateus 5:29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e atire-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. O teu olho está fazendo pecar? É o esquerdo? Está fazendo mira para olhar? Arranca ele, filho. É melhor ter alguém com um olho só no céu, do que com os 2 no inferno. Ele continua dizendo: e se a tua mão direita te escandalizar, sabe aquela uvinha do mercado? Se a tua mão direita te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Meu irmão, se o teu celular te faz pecar, o que você vai fazer com ele? Joga fora. Se a tua televisão te faz pecar, tira ela. Se é questão de sexo, está fazendo pecar, vamos começar a cortar as coisas. De repente, como eunuco, vai resolver melhor a sua situação. Pensa nisso, meu irmão. O Senhor está dizendo que se cometer pecado, a mão não para. Parece a minha netinha. Não mexe aí. Ela faz assim. Eu estou vendo. Deus está vendo. Se o dela não é pecado, o dela está conhecendo as coisas. Mas às vezes nós conhecemos e continuamos a cometer pecado. O Senhor manda arrancar fora. Aquilo que te faz pecar, arranca fora. Se é a tua mão, arranca a mão. Se é o olho, arranca o olho. Se é, arranca também, meu irmão. Não vamos pecar. É melhor chegar lá sem isso do que ir com tudo isso para o inferno. Nós vivemos na sobriedade. O pecado está tentando vir para cima de mim, para cima de você. Fuja deste mal em nome de Jesus. Hoje eu não vou nem fazer apelo, mas não vou trazer ninguém aqui. Quem está pecando com o braço direito, vem aqui à frente, não vamos arrancar nada aqui. Quem está pecando com o olho, não vou trazer você aqui à frente, mas eu quero que você medite no que foi ministrado. Muitas vezes, meu irmão, nós falamos mal do dependente químico. E aqui na igreja, pode ter muitas mulheres que são dependente químico. Da tintura. É uma dependência química. Que você não precisa ir para um lugar para se tratar. Mas antes de você apontar dedo para um dependente químico, veja se você está vivendo na sobriedade do pecado. Porque muitas vezes eu acuso alguém que está vivendo no pecado das drogas, e eu não estou conseguindo resistir o pecado. Não estou conseguindo viver na sobriedade do pecado. Eu não estou conseguindo fugir do pecado. Passo na rua que não é para passar. Olho para onde não é para olhar. Escuto o que não é para escutar. Faço tudo e depois continuo falando mal da vida dos outros. É farisaísmo isso. Sabe o que tem que ser feito? Cobra dos outros para fazer, mas não faz. É fariseu. Vamos pensar nisso. Amém? Tudo bem, igreja? Amém. Vamos colocar em pé.